Alô pessoal, meu nome é Hiroaki Kokudai, eu sou consultor de ISO 9000, 5S, qualidade total e há 26 anos eu me apaixonei pelo Lean Manufacturing. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa um pouco diferente, mas tem tudo a ver com Lean. É sobre esse livro, Bandeirantes e Pioneiros, de Viana Mug. Viana Mug é um gaúcho, ele já faleceu, mas ele escreveu esse livro tentando comparar por que a tamanha diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Por que os Estados Unidos estão tão adiantados, têm uma renda per capita bem maior que o Brasil? Chegava a ser 10 vezes, hoje deve ser em torno de 5 vezes. Por que tem tanto brasileiro querendo trabalhar nos Estados Unidos para ganhar bem? Por que lá é melhor que aqui? Quando eu estava no ITA, lá para 1962, primeiro, segundo ano, nós tivemos um professor chamado Maru Sig. Ele havia estudado nos Estados Unidos, tirou mestrado em alguma universidade americana, e ele nos deu um curso de inglês. Lá no ITA tinha inglês também, obrigatoriamente. E esse livro mostra a diferença entre a colonização portuguesa e a inglesa. Várias coisas são citadas. Primeiro deles, os Estados Unidos têm rios de unidade nacional, ligando norte a sul, o Mississippi e Missouri, ligando a parte central com o Golfo do México, quase totalmente navegável. O Brasil tem um rio de unidade nacional, talvez o Amazonas, mas está no meio da floresta amazônica, não serve. Rio São Francisco, que corre de norte a sul, de sul a norte, desde Minas até Alagoas, é um rio que não é totalmente navegável. O Rio da Prata não pertence ao Brasil totalmente. O Rio Paraná tem quedas, então não serve. E os Estados Unidos, a maioria do terreno é plano, fora as montanhas rochosas. Ao lado o leste, o lado atlântico, é bem mais plano. O Brasil, depois que Martim Afonso de Souza, Tomé de Souza estabeleceram colônias na região de Santos e São Vicente, como é que eles precisavam fazer para chegar até São Paulo? Tinha uma Serra do Mar, muito difícil de atravessar. Tinha onça, tinha bicho. Os bandeirantes tiveram que atravessar aquilo com muita dificuldade. Os Estados Unidos não, os Montes Apalaches ficam bem longe, 200, 300 quilômetros longe do litoral. Então a evolução foi muito mais rápida. A conquista para o oeste foi mais rápida. Segundo, esse talvez um dos mais importantes. Os Estados Unidos foram colonizados por fugitivos religiosos, principalmente calvinistas da Inglaterra. Eles chegaram no Mayflower e depois ficaram aqui. Eles não iam voltar para a Europa de novo. Enquanto que os portugueses vinham para o Brasil para explorar a terra, tirar inicialmente pau-brasil, depois pedras preciosas, tentaram escravizar o índio. O índio não é bobo, ele falou, não vou trabalhar de graça. O que mais? A religião dos ingleses que fugiram, fugitivos religiosos, eram calvinistas. Sabe o que o calvinista fala? Quem não trabalha não merece comer. E no Brasil, o catolicismo era um pouco mais permissivo. Eu lembro que quando eu e a minha esposa Cristina estávamos limpando a Praça Silvio Romero, lá no Tatuapé, aconteceu uma coisa interessante. Tinha uma senhora gorda, grávida de uns 7, 8 meses, e a Cristina perguntou para a senhora, você está grávida, né? Sim, vai nascer logo o seu nenê. O que você vai fazer para educar ele? Sabe o que o nenê, sabe o que ela falou? Eu não vou trabalhar, vou pedir esmola. Olha só. Esse é o exemplo do que aconteceu no Brasil. Nos Estados Unidos, a ociosidade do mendicante era uma ofensa a Deus. Enquanto no Brasil, pedir esmola é normal. O mendigo ocioso é pecado contra Deus. Assim pensavam os calvinistas. O católico faz retiro para conversar com Deus. O calvinista vai para a cidade, para os bancos, fazer comércio. Para ele, tempo é dinheiro. O juro é juro, porque o juro é contado por tempo. Daí vem o time is money. Pontualidade no pagamento. Nos Estados Unidos, os colonizadores vieram para colonizar, para ficar lá. Alguns anos depois,
tinha aquele... o professor Marussi falava isso. A família americana, o casal, com o filho doente e a vaquinha amarrada atrás da carroça, eles iam para Oregon para abrir o caminho para o oeste, Oregon Trail, o caminho para conquistar até o Oregon, Califórnia, etc. No Brasil, os bandeirantes fizeram isso também. Mas para quê? Para escravizar índio. Inicialmente era para tirar para o Brasil, para explorar o país mesmo. E depois pedras preciosas. Depois que o índio descobriram que o índio não era bobo e não queria trabalhar de graça, o que eles fizeram? Bom, a mesma coisa que os americanos. Trouxeram os escravos africanos. Os Estados Unidos também teve escravidão. Uma coisa positiva é que a segregação racial nos Estados Unidos foi muito violenta. No Brasil, há segregação, há preconceito racial, mas não foi tão violento assim. Porque o português, ele cruzava com a Índia e com a negra. Porque ele às vezes vinha sozinho, deixava a família lá em Portugal. Ele não aguentava o chamado sexual. Ele transava com a Índia e com a negra. O americano não cruzava com isso. Existe a história do Pocahontas, né? Pocahontas era uma índia americana que se apaixonou por Smith, mas não tiveram filhos. Que mais? No Brasil, é vergonha trabalhar com as mãos. Isso é coisa de escravo. Nos Estados Unidos, não. A mão é que segura a Bíblia. Na Bíblia existem mandamentos que falam que tem que trabalhar. Outra coisa, no basement americano, que é o porão americano, sempre tem ferramentas e tem uma bancada para ele trabalhar com as mãos. Até os negros inventaram coisas, trabalhando coisas. Quantos prêmios Nobel não existem nos Estados Unidos? Só no MIT tem 77 prêmios Nobel, sabia? No Brasil não tem nem de literatura, que vergonha. Nos Estados Unidos, devido ao grande senso de comunidade, não existem cercas, não existem arames farpados nas casas, câmeras. Primeiro porque o americano sabe que dentro de todo americano tem uma arma. Isso é bom e é ruim, né? Às vezes tem um louco que começa a matar a gente. Mas o americano sabe que toda casa tem arma, então não precisa ter cerca. Ele não é bobo de invadir uma casa. Tá? No Brasil não, a gente coloca cercas, arame farpado e câmeras para evitar ladrão. Nos Estados Unidos a cozinha é menor. No Brasil a cozinha é maior. Encher a barriga, no Brasil é positivo. O americano valoriza o living room, o brasileiro a cozinha. Zelar pela coisa pública é muito forte nos Estados Unidos. No Brasil é muito raro. Você vê quanta sujeira tem no Brasil? Nós, da zeladoria, nos cansamos de limpar um local. No dia seguinte vai sujar, eu sei disso. Mas se uma pessoa, pelo menos, vê o nosso exemplo e para de sujar o Brasil, já melhorou. Não precisa ser que nem o Japão, não. O que mais? O americano não dá esmola. Ele dá filantropia, que é ajudar ONGs, organizações não governamentais. O dólar americano, one dollar man, aquele homem que se esforçou, self-made man, é valorizado. No Brasil, o malandro é valorizado. Outra coisa, o Brasil trabalhar com as mãos, eu já falei, é vergonhoso, né? Bacana é ter um anel de doutor, aqui no Brasil um advogado chamado de doutor, né? O bacharel de direito já é chamado doutor. Em vez de formar engenheiros, químicos, mecânicos, os brasileiros gostam de formar mais advogados. Isso já está passando, né? A advocacia hoje tem que ser muito bem especialista, senão não consegue trabalho. No Brasil é desconfiança. Um desconfia do outro, porque ele também é malandro. Nos Estados Unidos, mesmo que você erre, existe uma confiança entre um e outro. Bom, esse é um curto vídeo de alguns minutos. Eu espero que vocês leiam esse livro. No YouTube só tem um professor que comenta com os alunos esse livro. Eu espero que esse não seja o segundo, que existam mais vídeos incentivando essa comparação entre a cultura americana e a cultura brasileira. Nos Estados Unidos tem coisa que eu não gosto muito, tá? Existe um Manifest Destiny, que é o Destino Manifesto. Os americanos acham que eles são nomeados por Deus para conquistarem o mundo. Está errado. Muito arrogantes às vezes, né? Mas não é todo americano que é ruim, não é todo brasileiro que é ruim.
Existem, como diz a minha esposa Cristina, é tudo misturado. Tem gente boa e ruim em qualquer lugar. O japonês também. Tem gente ruim e gente boa, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.